E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para uma atualização eleitoral fresquinha. Nós tivemos a publicação da emenda constitucional, mais uma, né? Mais uma emenda, agora de número 133 de 2024, que trouxe algumas alterações, né? O mais importante para vocês aqui é a inserção que nós tivemos no artigo 17 da Constituição, parágrafo 9º. Tá? Então, a emenda constitucional 133 trata de diversos assuntos e eu trouxe aqui para vocês os principais, né? E dentre esses assuntos de atualização, nós tivemos a garantia de um percentual mínimo para candidaturas negras e pardas, né? A implantação de um regime de recuperação aos partidos políticos, né? Uma recuperação fiscal aos partidos políticos. Tem também a temática que nós temos de recibos eleitorais, né? A emissão de recibos eleitorais, a dispensa de recibos eleitorais para alguns casos. Então vamos descobrir o que essa emenda constitucional trouxe de diferente para nós. Então vamos ao texto inserido pela emenda, que é o artigo 17, parágrafo 9º. Vejam, dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também do Fundo Partidário destinado às campanhas eleitorais, os partidos políticos devem obrigatoriamente aplicar 30% em candidaturas de pessoas pretas e pardas, nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias. Para muitos, foi um retrocesso, né? Porque quando a Constituição fala da aplicação obrigatória de 30%, há de se considerar que o partido político muitas vezes não vai trabalhar no sentido de ser superior a esse 30%. Mesmo que o número de candidaturas pretas e pardas seja superior a esse percentual, veja que o texto constitucional obriga a aplicação de 30%. Fora isso, o final aqui é para derrubar, né? Nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias. Então, o partido vai obrigatoriamente aplicar esse 30% onde ele quiser, né? Por conta desse final. Nas circunscrições que melhor atendam aos interesses e estratégias partidárias. Tá? O parágrafo 8º, que garante 30% para candidaturas femininas, permanece. Tá bom? Tá lá, continua. A emenda constitucional não derrubou o parágrafo 8º, não. Então, para a prova, leve o parágrafo 8º, leve o parágrafo 9º também. Certo? Bom, outra importante consideração é a anistia, né? O artigo 3º da emenda fala o seguinte: a aplicação de recursos de qualquer valor em candidaturas de pessoas pretas e pardas realizadas pelos partidos nas eleições ocorridas até a promulgação desta emenda, ou seja, o que aconteceu antes dessa emenda, com base em lei, em qualquer outro ato normativo ou em decisão judicial, deve ser considerada como cumprida. Então, se o partido não cumpriu anteriormente, é como se eu estivesse garantindo a ele aqui uma anistia, ok? Porque veja que se considerou aqui como cumprida a aplicação de recursos de qualquer valor feito antes desta emenda constitucional. Aí vem o parágrafo único afirmar que a eficácia do disposto nesse artigo está condicionada à aplicação nas 4 eleições subsequentes à promulgação desta emenda, a partir de 2026, do montante correspondente àquele que deixou de ser aplicado para fins de cumprimento da cota racial nas eleições anteriores, sem prejuízo do cumprimento da cota estabelecida nesta emenda. Então veja, perdoei, mas está condicionado a aplicar
o percentual correspondente que deixou de ser aplicado nas eleições anteriores, condicionada à aplicação nas 4 eleições subsequentes. Estou dando um prazo para a aplicação dessa diferença nas 4 eleições subsequentes, a partir, não de agora, de 2026. Tá bom? Interessante esse parágrafo único também, que fala sobre essa anistia condicionada aqui. Bom, sobre o programa de recuperação fiscal, né? O artigo 5º da emenda fala que é instituído o programa de recuperação fiscal, REFIS, específico para partidos políticos e seus institutos ou fundações, para que regularizem seus débitos com isenção, massa demais isso daqui, né? Isenção dos juros e das multas acumulados, aplicado apenas a correção monetária sobre os montantes originais, que poderá ocorrer a qualquer tempo, com o pagamento das obrigações apuradas em até 60 meses para obrigações previdenciárias e em até 180 meses para as demais obrigações a critério do partido. Gente, chega a ser engraçado, para não dizer outra palavra, né? Então, é um programa para ajudar o partido político, veja, né, a possibilidade de parcelar, se é obrigação previdenciária até 60 meses, nas demais 180 meses, certo? Esse programa de recuperação fiscal próprio aos partidos políticos. Bom, por fim, nós temos ainda que é dispensada a emissão de recibo eleitoral nas seguintes hipóteses. Primeiro, doação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário por meio de transferência bancária feito pelo partido aos candidatos e candidatas. Então, essa doação do Fundo Especial e do Fundo Partidário do partido aos candidatos precisa emitir recibo eleitoral. Veja que é dispensada a emissão desse recibo. E ainda, doações recebidas por meio de PIX, por partidos, por candidatos e por candidatas, também é dispensada a emissão do recibo eleitoral, certo? Estas, então, foram as alterações aqui promovidas principais, né, as alterações promovidas na Emenda Constitucional 133 de 2024. Atualize a sua Constituição, tá? E não se esqueçam de me seguir no Instagram, @ProfessorBrunoEleitoral. Lá eu compartilho diariamente dicas com vocês de direito eleitoral, informações importantes, resolução de questões, vídeos. Tamo junto. Até mais.